A gente pensa, não tem mais jeito, e o Senhor dá jeito. A gente pensa, não tem mais solução, e o Senhor dá uma solução, porque o Senhor é maravilhoso, não é? O Senhor é maravilhoso. Ela conversou com a gente bem, sorrindo, e tudo bem, mas Jesus é maravilhoso, não é? Eu estou dizendo isso para os irmãos porque muitos sabem das minhas preocupações. Sem dúvida, tinha procedência, mas Jesus é maravilhoso. Também pedi oração para o irmão Manuel Sobral, que também está restabelecendo, graças a Deus. Também está restabelecendo. Sexta-feira passada teve um culto lá iniciando o culto lá no Luiz Ometo, na congregação, primeiro culto na congregação, e ele foi ao culto. Ele foi ao culto. Isso é uma bênção do céu, não é? Pedi oração para mim também. Estou bem, minha coluna ficou bem. Ela entra no lugar, sai do lugar. Ela está muito rebelde, né? Está muito rebelde, mas o Senhor vai colocar ela no lugar também, porque Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Mais algum pedido de oração? Seu irmão também. Vamos orar pela nossa irmã, seu irmão Antônio. Pastor Ismael, vem orar aqui, pastor. A paz do Senhor, irmãos. Primeiro eu quero agradecer os irmãos que oraram por mim, né, irmãos? Por causa da operação na vista. E que Deus me abençoou. Estou aqui nessa noite, amém? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, nesta noite. Meu Deus, por estarmos aqui mais uma vez na Tua casa. Pai, como é bom, Senhor, estar na Tua casa. Como é bom Te louvar, Te engrandecer. Como é bom, Senhor, estar reunido com a Tua igreja, Senhor. Meu Deus querido, Senhor, tantas coisas, Pai, acontece, Senhor, neste mundo. Mas a igreja segue caminhando, Senhor. A igreja segue, Senhor, caminhando, não para. Deus, a Tua palavra, Senhor, é viva. A Tua palavra é eficaz. Senhor, os pedidos de oração aqui nessa noite. Senhor, evangelista Manuel Sobral, Pai. Senhor, estabelece a saúde dele, dá graça a ele, a família, Senhor. A irmã Jaqueline, Deus, está em Tuas mãos. É o Senhor que faz, é o Senhor que dá. Senhor Jesus Cristo, todos os pedidos aqui estão entregues em Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós cremos na vitória. Aleluias. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Glórias a Jesus. Nós vamos primeiro ouvir uma palavra com o irmão Josafá. O presbítero Josafá nos trazendo uma palavra até as 8h30. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Deus seja louvado, irmão. Quero agradecer ao Senhor por até aqui ter nos ajudado, Senhor. Deus, Ele é fiel, poderoso, para nos dar a vitória. E aquele que crê no Filho de Deus, Ele está pronto para nos dar a bênção e nos dar a vitória. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, no seu verso 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta do seu coração,
eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Né? O Senhor, Ele é aquele que ainda fala no meio do seu povo através da sua palavra. O homem pode mudar, mas Deus não muda. Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, né? Glórias a Deus. Amados irmãos, glórias a Deus, a Bíblia diz, quero ler aqui um texto, em Mateus capítulo de número, glórias a Deus, 16, glória a Jesus. Mateus capítulo de número 16, Deus abençoe, pastor. Quero aqui estender minha gratidão a Deus, nosso pastor presidente, que está nos dando essa oportunidade, né? Glórias a Deus, os obreiros, os pastores que estão em nossa retaguarda. Eu sou o menor da casa. A Bíblia diz aqui em Mateus, capítulo de número 16, eu vou ler algum versículo, que diz a palavra de Deus. Mateus 16, a partir do verso 13. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, e um dos profetas. E disse-lhe: e vós o que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, nós vemos aqui na palavra falar um pouco sobre porta, né? Glórias a Deus. Falar sobre a porta. Mas que tipo de porta é essa? Glória a Jesus. É as portas as portas do inferno, por mais que ela queira se levantar contra a porta da casa de Deus, ela não vai prevalecer, porque Deus, Ele falou que as portas do inferno não iam prevalecer. Quando nós olhamos essa palavra, as portas do inferno, imagina o inferno querer abrir as portas contra a casa do Senhor e ele não prevalecer. Então isso é uma grandeza para a igreja, porque nós vamos ver, vou decorrer aqui esses minutos, como por exemplo, quando o próprio Deus falou, como é ensinamento, eu vou ser bem aqui sucinto com os irmãos, em Gênesis capítulo 4, por exemplo, bendito é o nome do Senhor, a Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor Deus vai falar com Caim, né? 4 verso 7, se bem fizere não haverá aceitação para ti, e se não fizer o pecado já à porta, para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Aqui o próprio Deus falando, aqui para Caim, sobre Abel, que ele já estava com desejo de matar o seu próprio irmão ali. E quando Caim coloca, Deus falou assim: olha, compete tu dominar o teu mal. Sabe, amados irmãos, que muitas das vezes tem coisas que vêm nos nossos corações que compete nós dominar o mal que vem. Só que tem pessoas que Deus fala de várias maneiras e eles fazem de cego, surdo e mudo. Foi o caso que aconteceu aqui com Caim e Abel. Nós vemos que foi o primeiro o primeiro homicídio que teve na face da terra, aconteceu no meio da família. E hoje não é diferente as coisas. Haver no meio da própria igreja, dentro da própria igreja, a gente vemos que tem pessoas que quando vê um irmão que se destaca, o irmão que tem uma ínfra com Deus, tem uma intimidade com o Senhor,
Parece que tem gente que quer matar aquele irmão espiritualmente de qualquer maneira. E ele fica lá, nem glórias a Deus. Por que aqui? Por que sobreveio isso? Porque quando Caim foi ali oferecer o seu sacrifício e Abel, teve uma grande diferença. Porque quando Abel foi oferecer ali o sacrifício dele, ele foi de alma, espírito e coração. Quando eu e você for fazer um sacrifício para Deus, seja jejum, que seja oração, nós temos que ir de alma, espírito e coração para Deus agradar lá no céu e dizer: servo, tu está oferecendo algo para mim do teu coração e da tua alma. Nem glórias a Deus. E ali naquele momento, Caim já está com intento maligno. Para quê? Para matar o seu irmão. E assim aconteceu, mas Deus falou: compete você dominar esse mal que já está à tua porta. Ou seja, quando o pastor acabou de falar para mim aqui, eu falei assim no meu coração, eu falei: Deus, até que eu queria pregar uma mensagem que eu preguei 1h30 hoje, no círculo da oração. Mas o Espírito de Deus não veio com essa palavra no meu coração, ele veio com essa. E eu tenho que obedecer porque eu sei o peso que tem a palavra de Deus. Aleluia. E eu quero falar para você: compete tu dominar o teu mal. Compete, se tu quer ir para o céu, larga o mal, meu querido. Larga o mal e abandona tudo e te apega de fazer um sacrifício real para Deus. Que Deus está cansado de sacrifício enganoso, mentirosos. Porque, glórias a Deus, infelizmente, nos púlpitos hoje, as pessoas estão querendo estar com muitas mentiras em cima da tribuna da casa do Deus vivo. E eu não vim aqui, glórias a Deus, contar historinha não. Eu vim aqui falar da palavra que é viva e eficaz, que é a palavra do Senhor. Como ele falou com Caim, ele diz: compete tu dominar. O que é dominar? Glórias a Deus. Tem muitas vezes que eu quero falar algo da minha boca, mas Deus tem que travar ela. Por quê? Porque vai prejudicar a minha vida diante do Senhor. Diante do Senhor. Então nós temos que aqui dominar o nosso mal. Como eu vou repetir, né? Se bem fizerem e não haverá aceitação. Deus falou assim: se tu não fizer, não vai ter aceitação para você. Então, muitas das vezes, o que Deus quer comigo e com você? É que Ele quer aceitar o seu sacrifício e o meu. Eu não sei por que Deus está levando nisso, mas Ele sabe. Eu posso sair até de um país para outro, ou de um estado para outro, para Deus falar com uma pessoa, como já foi o caso. E Ele está falando com a sua igreja: compete eu e você, porque Ele está à porta, Ele está voltando. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Ele é educado, quando Ele bate, Ele quer entrar. E se teu coração está fechado nessa noite, abre e dê oportunidade para o Espírito Santo de Deus fazer algo na tua vida. No domingo eu estava ali, glórias a Deus, não pôde vir aqui, fui em Bueno de Andrade. E Deus fez maravilha ali, batizou com o Espírito Santo, salvou, glórias a Deus, porque quem salva é Ele. A palavra, quem dá o poder é Ele, quem dá a autoridade é Ele. Às vezes você está aqui, Ele pode chegar, pegar a tua boca, te usar aí em revelação, em profecia, da forma que Ele quer. É Ele que manda, Ele que comanda, é Ele que está. E Deus está na casa, o Espírito Santo está aqui para te alegrar. Porque lá em Gênesis capítulo 6 e no verso 3, a Bíblia vai dizer: até quando meu espírito vai ficar contendendo com o homem, se os dias dele não vai passar de 120 anos? Não vai passar. Oxalá. Eu tô apaixonado e dizendo todo dia: Jesus, me leva logo dessa terra, me leva para a eternidade, porque aleluia, aleluia. Esses dias um vaso foi usado 3 vezes já, eu pedindo, e Deus falou: aguarda um pouquinho de tempo, porque ainda eu quero falar e quero te usar ainda, porque ainda tu fala a verdade quando eu te mando, tu ainda fala o que eu te ordeno. Eu estou numa campanha de oração, vai fazer 30 dias depois da manhã, não vou parar de estar beijando os pés de Jesus, fazer igual aquela mulher, cair nos pés dele, para me vir a voz dele, do Espírito Santo que está aqui nesse momento. Nós vemos o Salmo 51, por exemplo, e o verso de número 11, Davi vai dizer: Deus, não me lance fora da tua presença, e não retira de mim o teu Espírito Santo.
Ai, meu amado irmão, ai, se você tivesse vontade, do jeito que o Espírito tem vontade de te usar. Ai, se você tivesse vontade de deixar o Espírito te usar da maneira que Ele quer usar. Mas só que hoje, tem gente que parece que está com vergonha do Espírito Santo. Tem gente que tem vergonha. Quando a gente se convertia antigamente, pastora Celia, nossa pastora, sabe muito bem disso. Qual era a sede do jovem, pastor? Era ser batizado com o Espírito Santo. Eu, por exemplo, mesmo quando eu me converti, eu saí do mundo das trevas, aonde Deus me tirou. Imagine você, glórias a Deus, ter um contato lá com outras coisas do mundo. E eu com 21 dias de crente, desci as águas e fui batizado com o Espírito Santo. Aleluia, 29, vai fazer agora 29 anos que o Senhor me salvou. Ele me encontrou e me tirou do charco de lodo e me deu a maior coisa que eu posso receber. Aleluia, a santidade dele. É por isso que o serafim dizia: santo, santo, santo. Ele é tão santo que o serafim teve que falar 3 vezes santo. Se eu chorar, você não se preocupa não, que eu tenho motivo para chorar, porque eu sei, o meu Redentor vive, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia diz, amados irmãos, glórias a Deus, em Êxodo, capítulo de número, como é estudo, vamos, aleluia, para a Bíblia. Êxodo, capítulo de número 12, aqui vai dizer assim, olha, aleluia, não vou citar não, vou ler, glórias a Deus, aleluia, 12, e no verso de número, glória a Deus, 23, que vai dizer assim, aleluia, isso aqui é para os crentes que está lavado no sangue do Cordeiro, porque o Senhor passará, aleluia, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vier o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras o Senhor passará, e aquela porta não deixará o destruidor entrar em vossa casa, para oferir glórias a Deus. A gente lembra quando Deus falou assim, vocês colocam lá o sangue, já simbolizando glórias a Deus, que os judeus, aleluia, eles têm ali a ciência dele da colocar na verga da porta, glórias a Deus, como foi colocar aqui o sangue. Quantas vezes o sangue do Cordeiro quer, aleluia, quem que tem o sangue do Cordeiro na verga da porta? Não estou falando na porta aqui, do templo, eu estou falando na porta da tua vida, para quando vir aquele que vem de lá, o anjo da morte tinha que ver o sangue na verga da porta, e ele tinha que pular. O que é que eu trago para nós nessa noite? Aleluia, se Satanás vê o sangue de Cristo na tua vida, ele tem que pular a tua vida, tem que pular a tua casa, porque ele é o Senhor, e ele está aqui, e aleluia, a porta, é por isso que fala, as portas do inferno não vai prevalecer. Não vai prevalecer contra a porta da minha igreja, aleluia. Mas para fazer isso tem que ter o sangue do Cordeiro. Eu quero falar com todas as letras da Bíblia, que uma gota de sangue, só uma gota, é o suficiente para essa igreja aqui falar línguas estranhas. É uma gota de sangue, é o suficiente para o céu baixar e dizer, aleluia, eu vejo o crente que está com meu sangue, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. A gente vemos que, glórias a Deus, ai meu Deus, o Espírito Santo está me levando em água aqui, glórias a Deus, aleluia. Porém, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vou pular que o tempo não vai dar aqui, meus queridos, glórias a Deus. Então, bendito é o nome do Senhor. Em Mateus capítulo de número, glórias a Deus, em Mateus capítulo 7, e o verso 13 vai nos dizer, entrai pela porta estreita, porque a larga, aleluia, é a porta que ali, glórias a Deus, é o caminho da perdição. Então, porque, aleluia, entre pela porta estreita nessa noite.
Entre, porque a porta larga, tem muitas pessoas querendo entrar em porta larga. A boa notícia é, entra pela porta estreita, porque a porta, aleluia, Ele é a porta, glórias a Deus. Ele é a porta que você deve entrar nessa noite. Nessa noite, aleluia. Não entre pela porta larga não, entre pela porta estreita, porque você vai dar direto com o céu. Você vai dar direto com o céu. Que porta que você está entrando? Que porta que você está entrando nessa noite? Qual é a porta que você está entrando? Porque quando Jesus falou para os discípulos, em João 14, e o verso 1 ele vai dizer, olha, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, esteja vós também. Ele já foi preparar a minha morada, e já foi preparar, glórias a Deus, a sua morada. Mas precisa você entrar pela porta nessa noite. Precisa você entrar pela porta. Se você não entrou até hoje, entre hoje nessa noite. Entre dessa noite. Porque, glórias a Deus, em João capítulo de número 9, verso 10, ele vai dizer, eu sou a porta. E se alguém entrar, aleluia, ali, glórias a Deus. Olha o que ele vai dizer. Eu vou ler, aleluia, que eu já estou encerrando, porque o pastor me deu aqui, glórias a Deus. Eu quero falar sobre a porta só. João capítulo de número aqui 10, verso 9, aqui. 10, 9 vai dizer, olha, glórias a Deus, aleluia, Jeová. Oh Deus, aleluia. 10, 9, para você saber quem que é a porta, talvez você não sabe quem que é. E ele disse assim, eu sou a porta. Quem eu? Jesus falando. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá. E achará pastagem. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele está dizendo, eu sou a porta, não tem outro caminho. Não tem outro caminho, glórias a Deus. Quando ele fala em João capítulo 14, o verso 12, ele disse, olha, eu já fui preparar. Casa tem porta, sim ou não? Tem ou não? Deixa eu trazer uma boa notícia. Lá no Éden, quantas portas tinha no Éden? Quantas portas tinha no Éden? Só tinha uma porta, não é isso? Para Adão entrar. Mas eu acho na Bíblia que tem 12 portas, né, pastor? No céu. Tem 12 portas lá e com as perlas ainda. Agora eu não sei qual que é a porta que eu vou entrar. Porque lá era uma entrada. Talvez eu vou entrar por uma, você vai entrar por outra. Mas você primeiro, que a primeira porta que você tem que estar é Cristo Jesus. Tem algum crente que já entrou pela porta certa nessa noite aqui? Tem alguém que já entrou pela porta nessa noite? Ele está dizendo, eu sou a porta. Eu sou a porta. Ele não está dizendo, é o pastor que é a porta. Não, ele está dizendo, é eu que sou a porta. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu vou pular aqui, grande e eterno Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Para mim está encerrando a minha fala. Em Apocalipse capítulo de número 3. E versículo de número 8, glórias a Deus. Deixa eu pular aqui para dar tempo só ler, irmão. Glórias a Deus, com vocês. Só falar com a porta, glórias a Deus, 3:8. Ele vai dizer assim, 3:8 vai dizer. Olha o que ele vai falar aqui, glórias a Deus. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tem poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glórias a Deus. Deus colocou a porta dessa casa aberta e não tem demônio no inferno que vai fechar, porque Deus abriu. O que ele abre, o diabo não fecha, porque glórias a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei que porta que você está pedindo, mas a primeira porta, o céu está aberto nessa noite, querendo que a igreja glorifique e diga aleluia. Eis que coloquei uma porta aberta. Já tem quantos anos que essa porta está aberta aqui em Araraquara, esse ministério?
Quantas lutas não foi que o inimigo não quis lutar contra a obra de Deus, mas Deus falou: a porta do inferno não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Aquele que vai entrar comigo na porta do céu, levanta a mão que o Espírito de Deus quer te entregar água, porque a porta está aberta. O que está fechado é a tua boca, o que está fechado é teu coração, mas o Espírito está falando ao coração de alguém: abra o teu coração. Eu estou à porta agora e bato. Eu estou à porta e bato. Abra a porta para o Espírito entrar. Deus quer entrar no teu coração. Jesus quer entrar no teu coração. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 4, aqui verso 1 vai dizer: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta aonde? No céu. Glórias a Deus. Lembra quando João passou por tudo aquilo? Aí Deus falou: olha, e ele olha no céu e vê uma porta aberta. Eu quero falar para a igreja nessa noite, aleluia, ainda que tu não veja a porta do céu aberta, mas pelo olho da fé, eu estou vendo o meu Cristo glorificado em pé e dizendo: a porta do céu está aberta para entrar aquele que é lavado pelo meu sangue. Tem crente que é lavado pelo sangue? Então a porta do céu está aberta. A porta do céu está aberta. E para aquele que rejeita também está fechada a porta do céu também. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Cordeiro. Bendito é o teu nome, Senhor. E para nós aqui, aleluia, como Apocalipse 3:20 vai dizer, olha, aleluia também: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Glórias a Deus. Agora vamos imaginar que o Espírito Santo de Deus hoje está convidando alguém a dizer: minha filha, meu filho, você não está vendo que eu estou batendo na tua porta nessa noite? Tu não está vendo que eu estou batendo no teu coração nessa noite? Porque as portas de lá do inferno não vai fechar a porta da tua boca para glorificar o nome do Senhor dos exércitos. Glorificado é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, aleluia. Como foi me dado até as 8:30, eu vou aproveitar esses 3 minutos para o senhor permitir fazer uma oração, pastor. Glórias a Deus, aleluia. Nesses 3 minutos que me restam, eu gostaria que você coloque os seus pés e ficasse em pé para nós fazer uma oração com a permissão do nosso pastor. Oh, aleluia. Oh, glórias a Deus, aleluia. Eu estou à porta e bato. Jesus está voltando. Ele está dizendo: igreja, te prepara, porque eu estou voltando. E aquele que tiver preparado, vai entrar, aleluia, nas mansões celestial. Lá tem as portas abertas. Glórias a Deus. Para quê? Aleluia. Ele pode vir para mim nessa noite, e ele pode vir para você. Levanta a tua mão agora, empresta a tua boca só um segundinho, para o Espírito de Deus ver quem que abriu a porta nessa noite. Aleluia. Não seja que nem Caim. Ele diz: compete tu dominar o teu mal. O Espírito está dizendo: compete agora tu dominar aquilo que queria te dominar, que tu não queria adorar e nem glorificar. Mas ele vai, aleluia, aleluia. Fecha teu olho e começa a orar agora comigo esses 2 minutos que está no restando agora. Deus, em nome de Jesus Cristo, como os teus discípulos estavam preocupados, e ali, Senhor, teve até deles que perguntou o caminho, e tu foi preparar a morada. Senhor, que essa hora, Pai, as portas agora, aquelas portas que o inimigo queria fechar, o coração eu estou batendo. Jesus está dizendo: olha, Maranata, Maranata. Ele está voltando, igreja. Ele está voltando para quê? Para buscar uma igreja que tem a marca da verga do sangue do Cordeiro. Cadê a igreja que tem a marca do Cordeiro? Tem crente aqui, ai meu Deus.
Labassuri de Kamanab, Erebassuri de Kevenai. Aleluia. O Espírito está pegando a boca de alguém dizendo: glorifica, porque Satanás não vai fechar as portas que eu abri, mais pequena que seja a congregação. Deus vai lá e vai ficar na porta, e Ele está dizendo: eu estou à porta. Labachandarabacandorabacandaraba, labastura faço e dequebria, anébia steak onefai. Ele está dizendo: te prepara, porque eu estou à porta. Te prepara, assim como o povo de Israel, o sangue estava marca lá e o anjo teve que respeitar. Satanás vai respeitar casa de crente nessa noite, porque vai ter a verga lá na tua vida, vai ter o sangue do Cordeiro. Deixa a tua mão só um segundinho. Deixa a tua mão, porque aleluia, há poder no sangue de Cristo mesmo. Aqui não tem meninice não, aqui tem o sangue do Cordeiro. E o Espírito está falando para alguém: eu te dei, eu abri o céu para a tua vida, eu abri a janela do céu e te coloquei como princesa e príncipe. Aleluia. Recebe o sangue agora, recebe o sangue agora. Deus Nabaquexarai otofaz sidequei Daracandorebacheri ocanébia Labassuri dequebe onebai. Sai da frente, Satanás, porque essa igreja, ela tem a marca do sangue do Filho de Deus. A porta agora, receba aí, ó. Deus está dando autoridade para crente hoje. A porta está aberta. Rabacandabiastébio. Deus, se ainda eu tenho um crédito contigo nas mansões celestial, fecha a boca de Satanás e abre agora o sangue teu na tua casa. Recebe agora a presença do sangue, recebe a presença dele. Ele está dizendo: ainda eu bato em porta ainda. Shabai Labraia sei que neve, Labracanabias tecoberai, Anaia sei que onebai. Satanás não pode calar um crente que é cheio de Deus, que é cheio do Espírito, que é cheio de Jesus. Recebe pelo sangue. Shabaquio, eu estou vendo o meu Cristo glorificado e dizendo: eu estou batendo as portas, igreja. Shabô, Xandai, Amei, Achei, ainda eu falo pelo sangue. Deixa a tua mão um segundinho. Deixa a tua boca para ele ver a verga na porta hoje. Jesus está dizendo: vai ter sangue nessa casa. Eu vou impedir que Satanás venha invadir, porque meu sangue está nesse altar. Recebe o sangue agora. Recebe ele batendo em porta de coração. Tem crente aqui que profetizava, não profetiza mais. Jesus está batendo na porta. Cheio, 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 cheio. Vem, Jesus. Vem buscar a tua igreja, que tu está batendo na porta. Graças a Deus, glórias a Jesus. A igreja pode se assentar. Deus abençoe nosso irmão presbítero Josafá, dirigente da congregação do Jardim Gramado. Glórias a Deus. Nós vamos ouvir a congregação do Centro de Américo Brasiliense louvar ao Senhor neste momento. Irmã Débora, tem um louvor para hoje? Tem? Então depois a irmã Débora vai louvar ao Senhor e nós iremos adorar a Deus com as nossas contribuições para a obra do Senhor. Após a nossa irmã Débora, nós vamos estar ouvindo o pastor Denis nos trazendo hoje uma porção também da palavra de Deus. Glórias a Jesus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor.
Graças a Deus. Enquanto a irmã Débora louva o Senhor, nós vamos também adorar a Deus com as nossas contribuições. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Enquanto
Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida desta igreja. Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. E é nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado. Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de ti. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito alegre com Jesus. Esse mês está fazendo 2 anos e 6 meses que não estamos dirigindo. Mas para trabalhar para Jesus não é só dirigir igreja, não. Não. Todo dia os irmãos podem buscar a minha esposa, procurar por ela e procurar para minha mãe. A gente sai de manhã, sai à tarde, sai à noite. Quando não sai, a gente tem culto em casa. Eu não sei na casa dos irmãos, mas em casa tem culto. Tem culto de manhã, tem culto à tarde, tem culto à noite. Quem? Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Tem muito crente que fica no celular, na novela, fica dormindo. Irmão, de manhã tem que ter culto. Se você não for sair, se a casa está limpa, irmã, tem que ter culto em casa. Tem que ter culto na casa do crente. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, quarta-feira da semana passada, eu estou com muita dor no braço. Me deu bursite, tendinite, bico de papagaio. Agora passou para esse braço de cá. E eu tomei uma medicação com relaxante muscular. E quase chegando em minha casa, um quarteirão antes, tem uma mata. Eu andei 100 metros dormindo. Quando eu vi, o carro bateu e já não vi mais nada. Graças a Deus que não pegou nenhuma criança. Graças a Deus que não aconteceu nada. Graças a Deus. Porque o nosso Deus, o anjo, o guarda de Israel não dorme. Eu durmo, você dorme, mas o guarda de Israel não dorme. Aleluia, Ele está conosco. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu gostaria de meditar com os irmãos em Provérbios. Provérbios capítulo 16. Faça a prova de Deus do que eu vou te falar. Não takashoma nahai,
Não participe da Santa Ceia sem antes pedir perdão para o seu irmão. Não participe. É algo muito sério. O Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. Os pensamentos, o que você está pensando, o que eu estou pensando, o que nós pensamos, ele conhece tudo. Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 16. Capítulo 6, desculpa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Provérbios 16, verso 16 ao 19. Uma mensagem bem conhecida. Louvado seja Deus. Provérbios 6, verso 16, 17, 18 e 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Então o Senhor se aborrece. Se aborrece com quem? Com um crente. Essa palavra não é para quem não está no culto, não. É para quem está aqui hoje. É para mim primeiro. Porque a palavra primeiro tem que cortar a mim, para depois cortar você. Louvado seja Deus. E Deus não pôs eu e nem você como juiz para falar, não é para falar isso, quem é ele para falar isso ou fazer aquilo? Você não é juiz. Aqui na casa de Deus você é ovelha. E o pastor é Jesus, e é ele que manda. Louvado seja Deus. Então diz o texto: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos. Olhos altivos. Arrogância. Se achar melhor que os outros. Superior. Irmãos, no dia que nós estamos tomando Santa Ceia, é o dia que eu mais gosto do culto. Sabe por quê? Porque nesse dia, não tem grande nem pequeno, nós estamos tudo nivelado. Jesus, Deus olha para nós através do sangue, através do sacrifício do seu Filho Jesus. Aleluia. Olhos altivos. É quem se acha mais digno do que o outro. A passagem de Deus, abre a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14. E disse também esta parábola a um dos que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como este, ou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Irmãos, eu sou tão pecador, eu não sei vocês, eu tenho necessidade de toda hora pedir perdão para Deus. Jesus, me perdoa. Jesus, me cobre com o teu sangue. Aleluia. O Salmo 51, versículo 10, o salmista Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Foi citado esse versículo, o versículo 11 hoje aqui. E não retire de mim o teu espírito, mas dai-me alegria
sua salvação. Então, quando você for orar, peça perdão a Deus, confesse os seus pecados, fala com Deus, peça graça, peça misericórdia. Quando você pecar, quando você xingar, quando você murmurar, quando você reclamar, quando você brigar, quando você fizer qualquer coisa que desagrada ao Espírito Santo, e você sabe que desagrada, porque o Espírito Santo fala na nossa mente. Ou seja, nós temos na nossa mente algo que se chama consciência. E a consciência, eu quero apelidar ela de campainha de Deus. Porque quando nós falhamos, né? Então o que acontece? Quando você falhar, você faz assim, ó. Senhor, olha eu aqui de novo. Eu não queria falar dela. Jesus, eu não queria estar naquela rodinha. Jesus, eu não queria beber, eu não queria pegar, eu não queria ver, mas eu peguei, eu vi, eu falei, eu bebi. Tem jeito, Jesus? Tem, vai ter consequência, mas jeito tem. Porque 1 João 1,7, se andarmos na luz, como Cristo da luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, receba nessa noite graça de Deus, receba nessa noite unção de Deus, receba nessa noite perdão do Filho de Deus, receba, vai embora Satanás, para em nome de Jesus, de acusar essa mente que não consegue dormir, que não consegue comer, que não consegue fazer nada, é uma acusação tão grande, mas nessa noite eu venho como profeta, eu venho como ministro de Deus, repreender o inimigo da tua alma, da nossa alma, que está te afligindo tanto. Aleluia. Então, o fariseu, oh Deus, eu dou dízimo, eu jejuo 2 vezes, agora esse aqui, ó, irmãos, Deus não olha como nós olhamos. Foi o que ele falou para o profeta Samuel. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, é esse. Vem cá, moço, eu vou. Samuel, você vê com olhos dos homens, mas eu vejo, repita, o coração. Seria tão bom se os irmãos falassem, mas não quer falar, não tem problema não. Deus vê o coração. E passou quantos? 7. Acabou-se os mancebos? Acabou. Olha direito, profeta Samuel, esse aqui é tão bom, esse aqui é tão bom. Mas tem um, ele está lá no campo, ele é pastor de ovelha, é um adolescente ainda, não leva jeito para essas coisas. Nós só vai sentar na mesa na hora que esse rapaz chegar. E foram anunciar Davi. E quando Davi chegou, o Senhor disse para Samuel: unge, porque é ele que eu tenho separado. Então, às vezes você não dá nada para alguém, mas cuidado, lá na frente você vai precisar desse alguém. Você vai precisar desse alguém. O mundo dá volta. O mundo dá volta. Louvado seja Deus. Cuidado, tome muito cuidado. Então, o fariseu se achava perfeito, justo aos seus próprios olhos. O publicano sabia que era imperfeito. Ele sabia que era imperfeito. E rogava, pedindo a misericórdia de Deus. Mas, falando em olhos altivos, Isaías capítulo 14, versículo 9, está a queda de Lúcifer. Não é, pastor? Não é? Está lá. Por quê? Porque ele se exaltou. Ele queria fazer a morada dele acima da morada de Deus. Ele queria ser maior que Deus, mas não conseguiu. Foi jogado. Também temos a referência em Ezequiel capítulo 28, versículo 17 e versículo 18. Ele ardia em glória, ele tinha tudo, mas não estava contente. Se contenta com o que Deus te deu.
Se contenta com o teu carro, se contenta com a tua casa, se contenta com o teu emprego, se contenta com a tua família, se contenta com a tua esposa, se contenta com o seu marido, se contenta com o que Deus te dá. Porque se Deus é algo mais para você, você vai sair da presença dele. Ah, Senhor, eu queria ser rico. Ah, Senhor, eu queria fazer aquilo. Sabe por que Deus não te dá? Sabe por quê? Porque se Deus te dá, você esquece de Deus, você vai parar de buscar, você vai parar de orar. E falando em orar, não precisa levantar a mão, só responde para você mesmo. Quem orou hoje? Fora do culto. Quem orou hoje? Tem crente que até a comida, a fome é tanta, come sem camisa, e vai comendo, não agradece. Jesus deu exemplo, Jesus agradecia, porque para nós agradecer também. Irmãos, olha, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem já comeu arroz, feijão e língua? É bom, hein? É bom, mas não estou falando língua de boi não, é nossa língua mesmo. Porque quando não tem o ovo, quando não tem o bife, vai o arroz e feijão e a língua. Se fosse há uns 10 anos atrás, eu não sei se eu daria essa resposta. Mas hoje, se tiver arroz e feijão com língua, eu como arroz e feijão com língua. E dando glória a Deus. Porque eu sei que amanhã eu posso comer o arroz com feijão com bife, o outro dia eu posso tomar uma sopa, e o outro dia eu posso comer algo melhor. Louvado seja Deus. Aleluia! Outra passagem que nos dá referência do olhar altivo é no Daniel capítulo 4, quando o rei Nabucodonosor olhou e se vangloriou daquilo que ele tinha. A sentença veio de cima. A sentença veio de cima. Irmãos, eu estou falando aquilo que eu estou recebendo de Deus. Se eu não estou te agradando, o problema é seu. Mas um dia eu fui numa vigília, e a vigília estava bem pentecostal. Estava bem pentecostal, Jesus batizando com o Espírito Santo. E brotou um sentimento. Nossa, eu orei, ele foi batizado? Poxa vida, e fui dormir com esse sentimento, pastor. Acordei, uma irmã me ligou, dá para vir aqui orar por mim? Uma senhora. Falei, dá. Mas antes disso, antes de dela ligar, eu fui orar de manhã. Cadê a presença? Cadê o Espírito Santo? Eu falei, Jesus, Senhor, cadê o Senhor? O Senhor estava comigo essa madrugada inteira, por que o Senhor não está agora? Ué, você não pode? Não foi você que batizou? Vai. Aí a irmã liga. A irmã ligou, dá para vir aqui? Então, irmã, sabe como é que é? Não sei não. Eu vou. Jesus, eu vou fazer o quê? Vai lá e fala a sua oração. Fala lá. Fala. Você não pode? Você não está podendo? Vai lá e fala. E eu pedi a misericórdia. Dobrei o joelho, coloquei o rosto no pó, pedi perdão. A presença veio, a presença veio, a presença veio. Você, se você quiser sentir a graça, o renovo, a unção, desça na presença de Deus. E você vai ver o Senhor operar em tua vida. Bem, língua mentirosa. O pastor Botaro, há um mês atrás, fazendo referência da mentira, ele usou o texto de 1 Reis, capítulo 13, a passagem do profeta velho, que foi conhecer o profeta novo, né? E foi lá falando sobre mentira. Mas essas coisas aborrece o Senhor. Olhos altivos e língua mentirosa. Atos capítulo 5, o começo da igreja. Barnabé vem de lá um sítio, uma chácara, é separado para o ministério e
Safira, o negócio aqui é dar dinheiro. Se der dinheiro, nós tem cargo. É, Ananias? É assim. Nós vai vender nosso sítio, nossa propriedade. Mas vamos fazer um negócio, ó. Nós vai vender, mas nós fala pro pastor Pedro que é tanto, mas nós fica com tanto. Tá certo esse negócio com nós? Ó, fica entre eu e você só. Não, tá certinho. Aí vai lá, Ananias diante do pastor Pedro. Pai senhor, pastor, pai senhor. Ó, eu vendi a minha idade, está aqui o dinheiro. O apóstolo Pedro olhou para ele e disse: por que deixaste Satanás encher o teu coração? Não mentisse a homem, mas ao Espírito Santo. Pum! Caiu. 3 horas depois, interessante, 3 horas depois, parece que Ananias não sabia, a Safira não sabia que o marido tinha morrido. 3 horas depois ela chega lá para dar parte. Ô pastor, eu vim dar a parte aqui, ó. Mas por que você e seu marido fez esse negócio? Isso aí não está certo. Ó, tá vendo o rastro aí? Esses são os pés que levaram o seu marido. Pum! Caiu também, morreu. Hoje não se morre por morte física por mentir, mas se morre espiritualmente. E tem muito crente dentro da igreja morto espiritualmente, porque mente. E o Senhor não se agrada da mentira. Louvado seja Deus. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, mãos que derramam sangue. Mas será que tem crente que mata crente? Mãos que derramam sangue. Abre aí, Atos capítulo 1, versículo 5. Alguém pode ler para mim? Para ser mais rápido? Pode ler? Atos capítulo 1, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, e não vos serei batizado, vós sereis batizados. Atos 1,15? 15, eu entendi 5, desculpa. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, orou a multidão. Junto era quase 5.000, 120 pessoas. Eu fiz confusão aqui, é Isaías. Espera aí. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Eu acredito que um crente não vai ferir o outro com faca, com sangue, mas pode ferir de outro jeito, né? E o apóstolo João, na sua epístola, ele diz que nenhum homicida entrará no reino do céu. Aleluia! Vamos voltar ao texto. Glórias a Jesus. Eu confesso aos irmãos, eu gostaria de trazer para os irmãos algo mais gostoso de ouvir. Mas a gente tem que fazer a vontade de Deus. Sim ou não? Amém?
Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos. Coração. Jeremias 17:9: enganoso é o coração do homem e corrupto. Muitas das vezes somos traídos por os nossos próprios sentimentos. O próprio apóstolo Paulo fala isso na carta aos Romanos, capítulo 7. Se não me engano, versículo 22 ou 23. Como homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo uma outra lei dentro de mim, que é a lei do pecado, que faz guerrear os meus membros. Aleluia! É difícil controlar o desejo, é difícil controlar os olhos, é difícil controlar os pés, é difícil controlar a mão, mas nessa noite você está debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. Nesta noite você está debaixo das asas do Altíssimo. Aleluia! Provérbios 4:23, do que se tem que guardar, guarda o coração, guarda o coração. Jesus, no capítulo 26, depois da Santa Ceia, quando ele foi orar, chamou os 3, Pedro, Tiago e João à parte, e saiu mais um pouquinho a orar. E isso aconteceu 3 vezes. Jesus ia e voltava. Quando voltou, encontrou eles dormindo. Tem muito crente dormindo. Se perguntar qual foi os hinos que foi cantado no começo do culto, não sabe. Se perguntar onde foi feita a leitura oficial, não sabe. Não dorme na igreja, não. Não estou falando dormir cochilar, não. É estar desatento. Então, Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não existe super-homem, não existe super-mulher, não existe santarrão, santarrona, não existe, se não for a graça, se não for a misericórdia, se não for a presença, se não for a unção, se não for Jesus. Ora, diga, Israel. É Jesus, irmãos, é Jesus. Voltando um pouco, falando aqui de coração, né? Pensamentos viciosos. Quer prejudicar uma pessoa? Não vou ensinar você a prejudicar, porque eu sei que você não vai fazer isso. Elogia ela. Nossa, que terno bonito, mas como você prega, hein, meu? Nossa, como a irmã canta. Imagina. Não, mas por dentro. É eu mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu. Um dia eu estava conversando com um irmão de uma outra igreja. Um irmão muito conhecedor, íntimo da Bíblia Sagrada, muito mais que eu. E era um aniversário. Fui na casa dele no aniversário. Vem pregar aqui na minha igreja. E eu falei para ele: aonde está Melquisedeque, Abraão paga dízimo. Só que ele deu a devolutiva, aceitando o elogio, dizendo: mas Melquisedeque quer que Abraão pregue. Ou seja, ele aceitou, ele inchou, ele gostou de ser o Melquisedeque, ele gostou do elogio. Então, irmãos, quer prejudicar alguém é elogiar, porque infla o ego, seja ele o elogio que for. Então, não faça isso. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Estas 6 coisas aborrece. Vai ler de novo? Que é para você escutar bem.
Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressa para correr, para fazer o mal. Quando Jesus estava na ceia, ele disse, Evangelho de João, capítulo 13, um de vós há de me trair. Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? E os irmãos sabem, Pedro deu um sinal para João. Querem dizer, pergunta aí. Senhor, quem é? Aquele que eu der um bocado molhado na boca. Isso se fazia para a pessoa mais chegada, para a pessoa mais importante se fazia isso. Depois que Judas comeu, Jesus disse para ele, vai, e o que tem que fazer, faça apressadamente. E ele, foi embora. Então, irmão, não tenha pressa para fazer o mal. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Um dia, um irmão passou em frente de um hotel e viu um irmão casado com uma outra mulher. O que o irmão fez? Pastor, eu tenho uma bomba para contar para o senhor. Irmão, tenho uma bomba. E qual é? Acontece assim, assim, assim. O senhor vai disciplinar? Vou. E vou disciplinar você também. Porque Deus colocou você lá, naquele momento, para impedir o servo do Senhor de pecar. E você gostou que ele pecou. Você gostou da queda dele. Infelizmente, no nosso meio tem pessoas que gostam de ver a queda do outro. Se vangloria com a queda do outro. Isso acontece muito no futebol. O reserva fica ali na beira do campo, e o titular, e ele fica pensando, quebra a canela, se machuca, quebra a canela. Deseja o mal, não faz isso, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressa para correr, para fazer o mal, testemunhas que proferem mentiras. Eu estava num serviço, o patrão mandou embora, me mandou embora, e ligou lá para o RH, está sendo mandado por justa causa por causa disso. O outro funcionário falou, é tudo mentira, eu estou aqui, isso é mentira, isso é uma testemunha verdadeira. Agora, testemunha falsa, se você não viu, não fala. Infelizmente, existem rodas, que, quem, quando, como, quem foi, como que era? Mas, pastor, que palavra! Louvado seja Deus! E o que Deus abomina? O que semeia contenda entre irmãos. O que semeia contenda entre irmãos. E eu encerro com Provérbios 16, versículo 28. O homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os maiores amigos. É difícil, mas existe isso. Se não existisse, não estava escrito.
Se não existisse, não estava escrito. Que o Espírito Santo continua falando aos corações. E você que não gostou do que ouviu, dobra o joelho na sua casa e pergunte a Deus: Senhor, for o Senhor mesmo que estava falando? Faz isso. Eu te desafio. Faz isso. Porque ninguém está aqui para brincar, não. Eu acredito que ninguém dos obreiros aqui está para brincar. Nós não estamos para brincar. Nós estamos aqui esperando Jesus. Quem está esperando Jesus, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então continue esperando, porque Ele está vindo. E essa semana nós vamos aprender muito a respeito disso. Que o Espírito Santo continua falando aos corações. Eu devolvo o microfone ao pastor e agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe pastor Denis, pela palavra também ministrada aos nossos corações. Muitas das vezes não há muita glória, não dá muito aleluia, porque nós não queremos perder nenhuma palavra, pastor Denis. Então é por isso. Às vezes quando a gente dá um glória a gente perde, né? Então a gente segura para poder ouvir a palavra, né? Porque é a palavra de Deus, graças a Deus, né? Palavra de Deus, da mesma forma como o pastor Josafá, presbítero Josafá também trouxe-nos a palavra de Deus é singular e ela é gloriosa, graças a Deus. Queria pedir a um dos cooperadores e diáconos que localizem o pastor presidente, pode até ser que ele já está ouvindo o que eu estou dizendo, se nós vamos ter liberdade para encerrar o culto sem a presença dele, ou se nós deveremos aguardar ainda a sua chegada. Mas graças a Deus por esta oportunidade tão sublime que o Senhor nos dá, para podermos meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, e quando nós somos bons ouvintes, nós só temos a ganhar, né? Bênçãos e bênçãos da presença do Senhor. Na leitura inicial desta noite, que foi lida aqui no Salmo 27, para quem talvez esqueceu onde foi que nós lemos, né? Onde foi feita a leitura, aqui, Salmo de Davi, onde ele está expressando a sua confiança em Deus e o anelo pela sua presença. Então, a palavra de Deus em si, ela é maravilhosa. De Gênesis a Apocalipse, toda a palavra de Deus é maravilhosa. É certo que há quem defenda que algumas passagens bíblicas, alguns livros bíblicos, deveriam ser excluídos da Bíblia Sagrada, como por exemplo, Eclesiastes. Há alguns que acham que Eclesiastes é um livro que não era para estar na Bíblia, né? Mas está lá, para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual. Outros alegam que Cantares de Salomão é outro livro que não deveria estar na Bíblia, né? Da mesma forma como alguém também diz que Jesus não deveria ter ido na festa, né, de Caná da Galileia, onde tinha vinho, né? Mas nós não estamos preocupados aqui com o que as pessoas acham. Nós estamos aqui para ouvir, para ler, para meditar toda a palavra de Deus, porque essa palavra, ela acaba trazendo isso que o Salmo 27 demonstra, uma confiança perfeita em Deus, e glórias a Deus por isso. E a palavra desperta em nós esse anelo, um desejo maior pela sua presença, porque se só ouvir a sua palavra já deixa a gente assim, apaixonado por ele, né? Quanto mais então ter a presença dele, o desejo é muito maior, graças a Deus. Então, aqui Davi vai expressando essa confiança que ele possui em Deus, em meio às dificuldades que a alma acaba sentindo por não ter a mesma convicção que o espírito tem. É da natureza da alma, é da natureza do ego humano duvidar dos planos de Deus, não crer em Deus,
ficar desesperado, ficar aflito, ficar perturbado, ficar triste. Mas o espírito não, o espírito ele está sempre confiante, ele está sempre pronto, né, para poder depositar a sua fé, a sua confiança, a sua tranquilidade e o seu sossego. E aqui no Salmo 27, Davi vai expressando essa situação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, tudo isso como resultado desta confiança em Deus. Quando nós temos Deus como nosso Senhor, como nossa rocha, como nosso escudo, então nós não poderemos de forma alguma temer, né? Não teremos medo, porque medo é um resultado do pecado. Nós sempre comentamos aqui que o sentimento da vergonha e o sentimento do medo surgiram em consequência do primeiro pecado praticado pela humanidade lá no Jardim do Éden. Então, sempre quando nós estamos com medo de alguma coisa, é porque nós estamos sendo influenciados pelo pecado. Qual pecado? O pecado da dúvida, o pecado da desconfiança. Tem gente que acha que pecado é só cair em pecado de adultério. Não, pecado, tudo isso que o irmão pastor Denis comentou agora, né? E parece que não é pecado, porque as pessoas hoje fazem isso naturalmente, né? Com aquela cara mais deslavada, e acham que não é pecado. Pecado é só quando a pessoa cai num ato de imoralidade. Não é bem por aí. Pecado é o que diz a palavra de Deus, e aonde foi lido nesta noite, exemplifica ali de uma forma não taxativa, como também sempre dizemos, mas como exemplos de alguns pecados que são cometidos, e às vezes a pessoa nem percebe que está cometendo esse tipo de pecado. Então vem a palavra de Deus, como hoje, né, para tocar nos nossos corações, porque poderá ser que a ficha, né, como se diz, venha a cair. Lembrando de Davi. Davi cometeu um homicídio, primeiro cometeu um adultério, depois cometeu um homicídio, como se nada tivesse acontecido, até que a ficha dele caiu. Quando? Quando Natã vem e propõe a ele uma pequena história, e aí Davi, pela graça de Deus, caiu em si, e aí ele ficou perturbado pelo pecado que ele cometeu. Então, quando há essa perturbação, é sinal de que a palavra tocou no nosso coração. Quando nós ficamos perturbados por aquilo que a palavra veio ao nosso encontro, é porque de fato Deus está falando com a gente, porque a gente fica perturbado. Vamos dormir e dormimos perturbados, acordamos e acordamos perturbados. Por quê? Porque Deus está falando. E lá no livro de Jó está dito que Deus fala uma vez, Deus fala através de palavra, Deus fala através de sonhos, fala através de revelações, para que a pessoa possa acordar, despertar e então livrar o seu pé da sepultura, porque caso contrário o caminho não será outro senão a morte. Mas assim é a palavra de Deus e nós estamos gratos por isso. Então chegou-nos a informação de que nós podemos encerrar o culto. Amanhã, quarta-feira, aqui na igreja sede, 8 horas da manhã, círculo de oração. À noite, ensaio do conjunto coral. Quinta-feira, oração e culto de libertação. E sexta-feira, conforme já está anunciado, aos 4 ventos, nas redes sociais e aqui, é feriado, e todos nós deveremos estar aqui às 14 horas, até antes, para nós podermos participar deste seminário de estudo escatológico, para que a nossa alma possa mais e mais ainda ser edificada na palavra de Deus. Então ninguém pode perder. É feriado, ninguém vai trabalhar praticamente, né? A maioria não vai trabalhar, mas nós vamos estar aqui em nome do Senhor. E ainda por cima, para fechar o evento na sexta, batismo nas águas. Depois, no sábado, nós vamos ter à noite, novamente aí, em continuidade esse estudo. Domingo, também a continuidade do estudo. Então, nós não podemos perder de forma alguma. Vai ter uma alimentação,
né, do intervalo da tarde para a noite. Então, todo mundo tranquilo, né? É sentar aqui, ouvir a palavra, comer, né? E vai precisar pagar? Não vai precisar pagar, só não vai poder dormir, né? Né, pastor Denis? Só não vai poder dormir, mas vamos aqui dar glória a Deus e aprender a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus por este maravilhoso culto, que o Senhor tenha recebido o culto que nós a Ele ofertamos nesta noite. Os irmãos continuem orando por todos os irmãos que se encontram ainda ora enfermos. Sempre quando é dito aqui sobre um pedido de oração, o que está acontecendo é aquilo que a Bíblia fala sobre a comunicação que deve haver entre os santos. Comunicai as vossas necessidades uns aos outros. Então, quando chega aqui um bilhetinho, então um aviso, vamos orar por fulano, porque está doente, está desempregado, para o bom entendedor, né, ele já entendeu, ele já compreendeu, essa pessoa está precisando da minha ajuda. A primeira ajuda é fazer uma oração. Mas aí a gente não vai ficar na oração, porque a oração é nós com Deus, mas aí nós temos uma relação com o nosso irmão, porque nós somos uma família, e uma família, ela estende a mão, estende a mão para ajudar quem está precisando ser ajudado. Então, sempre preste atenção, está pedindo oração por alguém, é porque essa pessoa está precisando de uma ajuda. Tem gente que vai orar, Senhor, vai lá e faz a visita. Melhor do que a gente orar assim é a gente ir lá fazer a visita. É muito mais fácil pedir para o Senhor fazer a visita lá no hospital, né? Mas melhor ainda será se com os nossos próprios pés nós formos fazer a visita. Diferente daquilo que está lá condenando lá em Provérbios, né? Não é correndo apressadamente para o mal, mas é correndo apressadamente para fazer o bem e estender a mão a quem precisa. Então, que Deus possa abençoar, e continuamos orando pelos nossos pastores, pastor Botaro, pastora Sueli, para que Deus possa mais e mais, conforme Ele mesmo pediu aqui no começo do culto, oração por Ele, vamos orar pelos nossos pastores. Queremos convidar aqui o pastor Tertuliano, dirigente da congregação do setor 1, o céu me dê, para estar elevando a Deus em oração. A paz do Senhor para a igreja. Oramos. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade que nos deste, de nos reunirmos em Teu nome para oferecer a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Somos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito nesta noite. Ser servido, Senhor, de receber o nosso culto, a nossa adoração, Senhor, e nos despedir em paz. E queremos também, Senhor, apresentar a Ti já todos os pedidos de oração, Senhor, que nos cultos são mencionados os nomes, as vidas. Quantas pessoas carentes e necessitadas, Senhor, esperando de Ti um milagre, Pai. Estenda as Tuas mãos, porque Tu és o nosso socorro, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Receba o nosso culto, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, desde agora e para todo sempre, e todos juntos nós dizemos amém. Deus abençoe a toda a igreja em nome de Jesus.